Sintonia com ela também, que também veio de azul. A gente não combina, mas a gente intui. A gente... e entra todo mundo na mesma vibe positiva. Legal, positiva. Isso Tudo mesmo, bem, meu amor? Que colar. Você viu? Doutora Maitê veio falando com o colar lindo. Olha esse seu. É uma pedra? É, para alegrar o telespectador, você, isso. Todo o programa. A gente adora, né? Isso. A gente tá aqui para isso. Não é verdade? Quando eu falo que a sua companhia é a nossa maior motivação, é verdade, é verdade. Tem que tornar o dia bem melhor, né? E escuta, tem contrato para relacionamento, até para namoro? Para namoro também, você viu? É a novidade. Eu não sabia. Não é bem novidade, é que as pessoas não conhecem muito, não sabem muito, mas é possível. Mas por que faz contrato para relacionamento, doutora Sandra? Não é bem assim, Daniel? Não é bem assim, porque quando chega lá na frente, diz assim, mas eu não tenho, diz que não tenho direito. Não é bem assim. Então vamos ver o que nós conversamos lá atrás, como é que foram feitas as coisas, recibos, e aí estabelecer se tem direito ou não. Mas vamos supor, conheço uma pessoa e tal, quero namorar. Eu não penso em casamento, eu não penso em noivado e tal, estou namorando. Isso. Se eu chego para essa pessoa e falo, quero fazer um contrato, a pessoa já não vai achar que eu estou querendo coisas? Então, mas eu acho assim, as pessoas têm que ter essa consciência de que tudo no começo é maravilhoso, né? No início a gente não pensa, realmente isso vai para frente, esse relacionamento vai para frente, porém... vai acumulando tempo, dia sobre dia, se adquirir um bem. Então, vamos estabelecer o que nós somos. É mais ou menos assim, Regina, trocando em palavras mais simples. O que nós somos? Nós vivemos em regime de união estável? Porque eu vou e durmo uns dias na sua casa. Você dorme uns dias na minha casa. Que é muito natural no namoro. Mas o que nós somos? Vivemos em regime de união estável, você paga as minhas contas, eu pago as suas contas, nós dividimos as contas, as despesas, viajamos. E como que ficam as viagens? É tudo dividido, eu pago a minha, você paga a sua. Tá, chega num ponto que aí você diz, nossa, quanto tempo? Então se torna aquilo que a gente chama um namoro qualificado. Que aí as pessoas podem até interpretar esse namoro qualificado, não é namoro, é um relacionamento de união estável. Cada um na sua casa. Então, mas aí, veja, pode até estar cada um na sua casa, mas ter um relacionamento mais aprofundado, em que se divide as despesas, aquele compartilhamento das situações, e que pode gerar uma situação mais complicada lá na frente, pode gerar até um relacionamento de união estável. Então, o que as pessoas têm optado hoje? Isso. Vamos estabelecer um contrato? Então, tá lá com uma pessoa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você já vem, por exemplo, de um relacionamento anterior. Você já aprendeu umas coisas, né? Já sofreu, porque quem já passou sabe, né? Então, já ouviu, tem uma mãe, o sofrimento. Então, fala, não quero passar por isso. Então, o que é um contrato, gente? É muito simples. Vamos estabelecer? Aí pode ser que o parceiro ou a parceira vai falar assim, poxa, mas você está me pedindo isso? Se você nem confia em mim, porque na realidade é assim, se você não confia na pessoa, é melhor você nem estabelecer nada com ela. Essa é a premissa que a gente sempre pensa. Porém, as coisas mudam, as pessoas mudam, né? Então, vamos colocar no papel, é só namoro? É só namoro. Então, nós somos namorados, pode lavrar até em cartório. Olha. Tá? Somos namorados e durante o tempo em que permanecermos desta forma, tudo que é meu, tudo que é seu, nada nós vamos adquirir em conjunto e o que for adquirido, cada um é a sua parte, percebe? Então não se transmite nada, não se fala de união de patrimônio, porque o grande problema, Regina, é o patrimônio. É na hora da divisão de patrimônio. Principalmente se tem filhos, né? Principalmente se tem filhos. E isso é muito importante hoje também para aquelas pessoas que já saíram de um relacionamento, que têm filhos, que têm patrimônio, que têm uma questão financeira diferenciada, para não misturar este patrimônio com um novo relacionamento, ainda que seja mais simples, faça um contrato. Aquilo que é estabelecido antes não dá briga depois. Ô, doutora Sandra, é preventivo. Eu imagino que às vezes, de advogada também, o seu trabalho passa a ser um pouco de psicóloga. Porque também. Num relacionamento a gente precisa falar de dinheiro. Também. Não é proibido nem ofensivo falar de dinheiro. E você sabe que quando a pessoa está conversando com você, é interessante isso. É sempre interessante a consulta.
sempre frente a frente, olhando nos olhos da pessoa que está desejando aquele seu trabalho. Eu quero me divorciar porque eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que ter o discernimento como profissional e saber o seguinte, é revanche, é ódio, é ciúme, é raiva, é porque foi trocado, é porque foi trocada, é porque houve traição. Então você tem que começar a separar as coisas e mostrar assim, olha, é o seguinte, vamos virar esta página e vamos continuar vivendo da melhor forma possível e separar aquilo que você já tem, aquilo que você vai ter que dividir, porque assim me perguntam assim, poxa vida, mas a pessoa não contribuiu comigo. Mas você estava com a pessoa, então você tem que aprender, por isso que eu falo do contrato, que a partir do momento que você resolve viver em conjunto, tudo aquilo que você adquiriu, tenha a colaboração ou não, é dividido na proporção de 50%. Então, por isso que é importante estabelecer. Perfeito. Vamos para as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta da Maura. Namorávamos há 8 anos, é bastante, né? Bastante. Há 8 anos e ele quis morar na casa da mãe. Reformamos tudo para o casamento, levantei FGTS e gastei 50 mil. Ele desistiu às vésperas do casamento. Tenho direitos? Olha essa situação, veja, é aquilo que a gente falou anteriormente. Não fez, provavelmente não tem um contrato de namoro, né? Então, mas tinha intenção de casamento. Então vamos casar, vamos morar na casa da sua mãe, ok, precisa reformar. Levantou o FGTS, para quem não sabe, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nossa, é o dinheiro de uma vida. De uma vida. Então gastou 50 mil pelo que ela falou. Gastou na casa de outra pessoa, não na sua própria casa. Só namorava, não era casado. Então se fala, divide tudo aquilo que você adquiriu depois do casamento ou da união. Foi antes? Tá, mas eu tenho como comprovar que eu investi naquela casa para uma situação em que eu tinha casamento marcado e queria montar uma família? Sim. Como que se prova isso? Levantamento do fundo, transferência do valor, compra de material, prova testemunhal, fotografia, tudo que você tiver. Isso que a gente fala, vai se lembrando. Então a pessoa chega lá e fala, mas eu não tenho nada. Depois vai para casa e fala, não, mas eu tenho uma nota, mas eu tenho uma foto, participamos de uma festa, fizemos... Tem uma conversa de WhatsApp. Conversa de WhatsApp também hoje. Tá? Então, redes sociais demonstram muita coisa. Então, tudo isso, juntando tudo isso, você vai fazer prova disso que você gastou com a intenção de quê? De se casar. E que ele desistiu e te deixou a ver navios. É possível ressarcir esse dinheiro? Sim, porque ela não tinha obrigação de colocar isso na casa de terceiros. E pode pedir uma indenização? Pode. A conversa é o seguinte, indenização por danos morais. Eu entendo que, neste caso, é devido. Então, tem direito, sim, e muitos? Muitos. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Marta. É aconselhável fazer contrato de namoro? E eu emendo. Como é que é esse contrato? O contrato, você pode estabelecer situações em que... Então, lá vai o nome, o endereço... Dos dois. Dos dois, das partes envolvidas. Onde irão morar as pessoas? Quais os valores que envolvem essa questão de namoro? Vamos sair, teremos um único carro, vamos dividir as despesas. Quando viajarmos, as despesas serão divididas. Faremos, por exemplo, um contrato teremos um plano de saúde que para a empresa fica mais barato, mas isso não significa que seja uma união estável. Então, vamos colocar no contrato. Pretendemos permanecer durante quanto tempo? Então, a duração... Até isso. Mais ou menos assim. Por quê? No contrato, as cláusulas, quem estabelece são as partes. Então, aquilo que for melhor para as partes, você coloca no contrato. E é interessante que seja registrado. Então, lá... mas isso não estava no contrato. Não estava no contrato, então pode ser discutido via judicial ou não ter o direito, de repente. Doutora Sandra, o seu consultório, seu escritório, já fez algum contrato de namoro? Já fizemos um contrato de namoro e que depois se tornou em casamento. E tinha prazo de namoro? Tinha esse prazo, que a gente chama prazo de validade, né, desse contrato, sim. Prazo de validade do contrato. Do contrato. Ele se extingue quando termina o namoro e que se resolve o que está estabelecido. Se houve presentes, para quem serão os presentes? Então, por exemplo, tinha no caso um presente que era um veículo. Então, no caso de rescisão desse contrato, de término desse namoro, com quem vai ficar esse carro? Esse carro vai ser devolvido ou não?
Porque não tem aquela coisa antigamente, terminou o namoro, pega um saco, uma sacola, põe tudo dentro e manda devolver. É um absurdo, né? A pessoa já usou, etc e tal. Mas assim, fique estabelecido, as joias não serão devolvidas, ou serão devolvidas parte delas, ou vai ser ressarcido o valor, ou o tempo que eu permaneci com você, se você rescindir esse contrato às vésperas do casamento, vai ter que indenizar moralmente, estabelece uma multa, né, por uma quebra. Traição, por exemplo, uma traição você pode estabelecer no contrato. Que se for, veja, parece meio absurdo, mas acontece. Então, em outros países isso é natural. Muito comum, é verdade. Muito comum. A traição, isso obriga as pessoas a respeitar o outro. Não digo assim, mas o coração é um terreno que ninguém pisa, não é verdade? Eu concordo, ninguém manda, mas assim, fazer o outro de palhaço, colocar nas redes sociais, ou aquela história, todo mundo sabia menos eu, então isso gera indenização. Então lá, no caso de traição, será ressarcido no valor de tanto, né, para reparar o dano causado. Aí evita esse tipo de coisa e pode chegar ao fim com o casamento. Ou não. Tá. Próxima pergunta é enviada pelo Cleiton. Vivemos bem, porém, ela faz compras desnecessárias e dívidas constantes. Isso impede de sermos felizes. Há uma solução jurídica? Sim, então hoje nós falamos assim sobre a questão de traição. Como que pode ser a traição, Regina? Só homem e mulher? Não necessariamente. Existe a questão da traição financeira, que hoje está muito em voga se falar. O que é traição financeira? Traição financeira é quando se gasta demais e não se comunica o outro, esconde valores, etc. e tal. Neste caso específico, há uma certa dificuldade no relacionamento e existe uma solução jurídica que muita gente não sabe. Então, por exemplo, é pródigo, gasta demais, gasta além daquilo que ganha e acaba afundando o casal e a família. Então, é possível hoje, vamos lá, pedir um tratamento compulsório. Então, por exemplo, a pessoa quando ela tem, às vezes é patológico, como droga, usar drogas, etc. e tal. Então, tratamento, você tem que se tratar. Não, mas eu estou bem, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum. Tem sim, só que a pessoa dificilmente ela vai aceitar. E você começa a exigir e aí acaba o casamento. Mas assim, isso impede de sermos felizes, existe amor ainda. Então, é possível o tratamento? Veja, nem sempre é o caso de um divórcio. Sim. Né, de uma separação. Sim. Então, é questão de tratamento. Então, ingressa com um pedido para que o juiz obrigue aquela pessoa a fazer um tratamento de ordem psicológica, psiquiátrica, porque isso vai resolver o problema de toda a família. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Rosa. Guardar dinheiro em conta de outros, evitando que o cônjuge dilapide o patrimônio, pode caracterizar infidelidade patrimonial? A Rosa está ligadíssima. Só, exatamente, infidelidade patrimonial. Então, o que é infidelidade patrimonial? É você omitir, mentir, esconder, não é isso? Fazer poupança escondido. Fazer poupança escondido, então. Agora, você quer guardar dinheiro para que o outro não saiba? Então, você põe o dinheiro na conta de terceiros, por exemplo. Da mãe, da irmã. Então você diz assim, Regina, olha, eu vou guardar o dinheiro na conta da minha mãe, ou do meu pai, ou do irmão, ou de um parente, ou de um amigo, para que o meu companheiro não dilapide o patrimônio, que me parece que é essa situação. Ainda que essa intenção aparentemente seja boazinha, mas ela já tem um indício de esconder um patrimônio. Então vamos lá, escondeu esse valor para que o companheiro não dilapide. Muito bem, separou. Aí diz assim, bom, já que está escondido, então agora vai ficar escondido e vai ficar comigo. Então veja, precisa tomar cuidado com essa carta na manga, com essa intenção, né? A intenção das pessoas é que grita mais alto. Então, pode ser uma infidelidade patrimonial, sim, porque numa separação, se alegar que existe dinheiro em nome de terceiros e demonstrar a origem desse dinheiro, é uma infidelidade, é um tipo de infidelidade. Quer dizer, isso pode acabar sendo mais caro. Então, esse não é o tratamento adequado. Tá certo? Agora, doutora Sandra, então tem o contrato de namoro, tem o contrato de união estável. Sim. E depois o quê? O casamento? O próprio casamento, exatamente. Dentro do casamento, você pode estabelecer também, fazer um pacto antinupcial. Que é outra coisa. É outra situação, que também não deixa de ser um contrato.
Então você tem um patrimônio anterior a este novo casamento. E eu não quero que se misture com... Lá é lá. Lá é lá Aqui, e aqui é aqui, aqui. aqui. Exatamente, aqui é uma nova vida. Então, o que vai entrar nesse patrimônio desse novo relacionamento? Como é que vão funcionar as coisas? Colocar as regras é preventivo. E hoje em dia, não fica chateado não, porque se a pessoa não aceita que você estabeleça as regras antes, é porque já não tem... pode ficar meio ressentido no início, mas depois vai entender que vai ser bom para todo mundo e para a família. Sem dúvida. Né? E onde existe carinho, respeito e amor, a pessoa vai entender. Claro. Né? Doutora Sandra Daniotti é advogada. Facebook, Sandra Daniotti, com 2 T's e I, Daniotti. E-mail, sdaniotti@uol.com.br. S de Sandra. sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra não é bem assim, Daniotti. 11 3857 5778. 11 3857 5778. Já estamos no Facebook 2, Instagram Sandra _Daniotti. O Instagram, Sandra Daniotti, com 2 T's e I. E no final. Depois a gente coloca para dar o serviço Obrigada, completinho. Regina. Obrigada, meu amor. Um beijo, viu? Um beijo pra sua linda, viu? Bom trabalho. Muito obrigada. Boa tarde a todos.